Eu sou natural de Coimbra, onde vivi e onde tenho domicílio habitual, e a razão de ser pela qual eu achei que devia dar um contributo para este projeto é que a minha primeira memória perceptível de realidade refere-se precisamente ao dia 25 de Abril. No dia 25 de Abril eu tinha ainda 3 anos. Sim. Mas, por uma daquelas circunstâncias cósmicas, estava em Lisboa nesse dia. Eu sou jurista. É jurista, sim. E tem alguma participação política, cívica, cultural neste momento? Já teve? Sim, já tive no passado participação política, ativa. Sim. Neste momento tenho participação cívica e cultural. Uhum. Em nível político, a intervenção cívica está reduzida ao limiar, portanto, o inteirar do funcionamento das instituições, o contributo como opinião, mas não como prática ou atividade política ativa no sentido clássico do termo. Sim. Que histórias quer caracterizar, ou se não sei se trouxe até eventualmente algum objeto? Não. Aqui é mesmo uma memória. Sim. Aliás, como já lhe tinha dito, é a primeira memória perceptível. Portanto, não tenho, pelo menos conscientemente, nenhuma memória anterior a essa data. E, portanto... Lisboa, não era? Lisboa, 25 de abril de 74. Por razões profissionais, o meu pai tinha uma reunião de trabalho agendada na Rua da Madalena. E, portanto, viemos todos. E o programa das festas, poderíamos dizer assim, era, enquanto eu e a minha mãe íamos para o Jardim Zoológico fazer o programa de visita a Lisboa, o senhor meu pai tinha a sua reunião de trabalho na sede da empresa onde trabalhava, que era alguns na Rua da Madalena, e, portanto, o percurso era estacionar a viatura no Campo das Cebolas, a mãe e o filho apanharem o metropolitano, o senhor ir à sua reunião. E então, o estranho é chegarmos a Lisboa, e isso eu tenho a ideia, e achei que Lisboa era uma cidade sem muito movimento. Estacionar o carro na zona do Campo das Cebolas e pronto. E recordo-me perfeitamente do meu pai comentar isso. Está pouca gente em Lisboa. Tinham mandado a dizer que ia ser uma cidade. Lembra-se da hora, não? De manhã. De manhã, sim. De manhã. Portanto, a reunião seria logo ao início da manhã, 9 horas. Portanto, eram outros tempos em que as reuniões eram... em que as pessoas chegavam a horas e era importante, era uma reunião importante. As peripécias que o meu pai vive até chegar ao escritório são relato indireto. É o chegar ao escritório e ver que a porta está fechada e pensar. O raciocínio é imediato. Morreu algum administrador, algum diretor, porque está fechado, não há nenhuma razão para estar fechado. E depois começar a achar esquisito realmente não haver movimento, não haver pessoas, e a perceber-se de que há qualquer coisa. Pronto, e então o receio leva-o a ir buscar-me, a mim e à minha mãe, ao Jardim Zoológico e a trazer-nos novamente para a Baixa. E então aí é que surgem as tais memórias do que é que foi a percepção de que estava alguma coisa a acontecer e o que estava a acontecer. Tenho uma memória perfeitamente clara de estar a circular numa rua que hoje sei que é a Rua da Prata e ouvir um matraquear. O som de rajada do interior, eu ouço, sei perfeitamente qual é o som. E de ver a cara dos meus pais muito assustados, e eu tenho a memória perceptiva de pensar, mas porquê é que eles estão assustados? Porque os tiros não são para aqui, são noutro sítio qualquer, mas quer dizer, aqui não está aqui ninguém, para que vocês estão assustados? Mas nesse momento, deixe-me voltar um pouco atrás, não sei se recorda ou não, mas nesse momento não havia então a circular, nesse preciso momento não havia nada. Aquilo que eu tenho, a percepção que eu tenho é,
silêncio nas ruas, ausência de movimento. Mas era o único. Nesse momento em que eu estou, estávamos a circular a pé. Teríamos vindo de Metropolitano. Mas do carro tinha ficado lá no Campo das Cebolas. Exatamente. A ideia tinha sido ir buscar o carro. Mas a pé, lembra-se, não te lembra nem de circulação de carros, nem de gente, nada. A ideia que eu tenho é de uma cidade silenciosa, quieta, como se fosse um domingo de manhã, mas num dia em que fosse feriado. É essa imagem, essa audição distinta de um matraquear, o efeito que isso produz nos meus pais, e a tranquilidade de não perceber, e não tinha que ver com aquela questão da inocência das crianças, que não sabem, nem sabem. Não, é de pensar, os tiros não são para aqui, é noutro sítio qualquer. E então, vamos a passar ao lado de um estabelecimento e alguém abre a porta e diz, recolham-se aqui. Pronto. E eu estou a ver perfeitamente o espaço, que era uma sapataria, em que se entrava, com balcões de madeira. Então, entramos nesse espaço, uma sapataria, pronto, onde estava um conjunto de pessoas, homens, subia-se uns 2 ou 3 degraus, e havia um rádio, um aparelho de rádio grande, e estava toda a gente ali, muito calada, não estavam com uma sensação de alegria, estavam com uma sensação de... estavam a ver o que era exatamente aquilo. Não estavam a perceber. Não havia propriamente alegria, estavam a ver o que é que se passa, a seguir com atenção e tal. A imagem seguinte, que também está indissociável disso, é já a saída de Lisboa de carro. E a imagem é já ver muita gente, ver um soldado a fazer fluir o trânsito, mas desalinhado. E disso meter confusão, porque associava militares a gente alinhada, severa, e o indivíduo com ar descontraído. Pronto. Ao lado de um caminhão, um veículo militar, não era um tanque, era um veículo militar, pronto, e aí sim já uma sensação de rumor, de bulício, de gente na rua, pronto, a circular. Portanto, as imagens que eu associo 25 de Abril, as memórias são de uma cidade deserta, silenciosa, sem trânsito, um matraquear, portanto, foi quando houve aqueles disparos aqui no Largo do Carmo, e aquela ideia de tensão, de estar à espera, de estar a ouvir, de estar com atenção, e depois, pronto, uma desordem, mas controlada. Eu sei, porque me dizem, que participei na manifestação do 1º de Maio, em Coimbra. Foi uma manifestação. Mas disso não tenho memória rigorosamente. Agora, do 25 de Abril, e estas memórias, sim. E são as primeiras. Já tenho dado voltas a pensar, não, são realmente as primeiras memórias exteriores. Não há outras. São as primenciais. Há uma curiosidade adicional, que é o facto, o meu pai ter dito que na véspera lhe tinham dito, mas você vai a Lisboa? Pois tenho uma reunião, era qualquer coisa do género, hoje tenho que me deitar cedo, porque amanhã tenho que ir a Lisboa. E de alguém lhe ter dito, mas vai a Lisboa? Olha, se calhar não é bom dia para ir a Lisboa. E ele não ter ligado a isso, porque não era uma pessoa politizada, era um espírito livre, mas não associado politicamente. Pelo contrário, as memórias que eu tenho das convivialidades eram muito diversificadas. Dava-se como pessoas de uma franja de extrema esquerda, daquilo que na altura se designariam por pessoas de esquerda ou do contra, e dava-se com pessoas ligadas ao regime, inclusivamente ligadas à PIDE. Encarou o 25 de Abril como uma coisa positiva, no sentido em que, por a sua personalidade era uma personalidade
libertária. Nunca tinha tido a sua formação, a sua atividade profissional, o seu caráter boémio levava-o a lidar com as pessoas. E, portanto, nesse sentido, não se identificava com o status quo do Estado Novo, aquela formatação, aquela rigidez. Mas também não se identificou propriamente com algumas das alterações imediatas. Havia ali um misto de agrado por determinadas coisas deixarem de ser como eram e de desagrado por algumas coisas terem passado a ser de outro modo. Portanto, não houve propriamente uma preocupação muito grande nem era dada uma especial importância, era um fenómeno, era um facto, era como ter presenciado um acidente de viação, quase nesse registro. Nem havia nenhum voyeurismo especial. Eu vou-lhe dizer uma coisa, e fiz uma reflexão ainda recentemente sobre isso. Durante muito tempo, as celebrações do 25 de Abril eram um fenómeno de massas, um fenómeno vivido, mas também era um fenómeno que era, de alguma forma, um património de uma determinada... se calhar estou a ser maniquista, mas era uma celebração de esquerda. Sim. Pronto. E onde as pessoas que não fossem identitariamente de esquerda não é que fossem mal-vindas, mas sentiam-se a mais. Não era a festa... Bom, com a passagem dos tempos, as coisas mudaram um bocadinho. Isto é, o 25 de Abril, foi esse o meu comentário, está a transformar-se numa espécie de 5 de Outubro. E o 5 de Outubro já nem sequer é feriado. Cada vez mais, o número de gente envolvida na celebração dessa festa mingua, e a alegria que está presente nessa festa é quase como que uma alegria induzida. Tem que ser alegre, é como o Carnaval, tem que se festejar o Carnaval como tem que se festejar o 25 de Abril, e é importante, porque se não festejarmos... Pronto.